Olá, gente, tudo bom? Profeliana com vocês. E nessa aula de hoje, nós iremos falar sobre um assunto muito importante, que é sobre os povos indígenas e seus direitos. Vamos abordar 4 temas. Primeiro, vamos falar sobre a redução do número de indígenas desde a chegada dos portugueses. Depois, vamos falar sobre os direitos dos indígenas atualmente. Depois, vamos falar sobre as escolas indígenas e o ensino de línguas indígenas. E, por último, vamos falar sobre o direito de permanecer nas terras que ocupam há séculos. Então, vamos abordar esses 4 temas nessa aula, ok? Gente, então, nós vimos nas nossas aulas anteriores que em 1500 a população indígena era cerca de 4 milhões de pessoas, organizados em mais de 1000 grupos étnicos. Ao longo do tempo, quando os portugueses chegaram ao território brasileiro e em contato com os indígenas, grande parte deles foi morta. Por que, Profeliana? Porque os indígenas tornaram-se escravos dos portugueses e muitos morreram por trabalhar. Prof. Sim, gente. Por quê? Porque os indígenas tinham os seus hábitos de trabalhar de forma diferente. Eles eram fortes, mas não eram treinados para serem escravos. Então, eles sobreviviam da caça, da pesca, como nós sabemos, né? Conhecemos a história. Então, os portugueses chegaram e tornaram os indígenas seus escravos e muitos morreram, tá? Por trabalhar. Então, houve uma diminuição, uma minoria na população dos indígenas. E também houve um combate contra os portugueses pelo domínio das terras. Boa parte dos indígenas também morreram. Gente, morreram. E, gente, muitos indígenas morreram também por causa das doenças trazidas pelos portugueses, como o sarampo, como a varíola e a gripe. Por quê? Porque o organismo deles não tinha defesa. O organismo dos indígenas não tinha defesa contra esses males. Então, eles morriam. Pegavam gripe ali e morriam. O sarampo, a varíola também. Então, houve uma minoria, houve uma redução da população indígena. E a outra parte, gente, dos indígenas que sobreviveram, fugiram em direção ao interior, fugiram para as outras regiões. Eu também não ficaria lá. Imagina, eu vendo os meus colegas sendo escravizados, já que eu não podia defendê-los, porque né, eu seria a minoria. Então, e eu vendo depois em combate contra os portugueses, eles também morrendo, ou eu vendo outros morrendo por causa das doenças trazidas pelos portugueses, eu fugiria também. Então, esses que conseguiram fugir, como nós vimos também na aula passada, que eles iam de região em região, e ali também né, os portugueses, os colonizadores chegaram até essas regiões e eles iam se afastando. Mata adentro, ok? Então ali houve uma minoria desses povos indígenas. Gente, mas hoje, atualmente, é diferente. Pois de acordo com a nossa Constituição Federal, Profeliano, o que é a Constituição Federal? É a nossa lei maior, é a nossa Carta Magna. Então, a Constituição Federal, a última vez que ela foi refeita, né, foi ali reescrita, foi complementada, foi em 1988. 1988. Então, a partir desse ano, os indígenas passaram a ser assegurados. No artigo 231 da nossa Constituição Federal, diz assim, são reconhecidos aos indígenas sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, a
partir do ano de 1988, de acordo com a nossa Constituição Federal, inscrito no artigo 231, os indígenas, graças a esse acordo, eles são o que? Considerados os naturais senhores da terra. Ok, gente? Então, eles são considerados o que, gente? Os primeiros naturais senhores das terras. Ok? Então, hoje, se uma pessoa chegar numa aldeia e tentar exterminar, e tentar explorar as terras dos indígenas, ela vai ter sérias consequências, porque os indígenas estão assegurados por lei. Gente, então desde a Constituição de 1988, os povos indígenas têm direito a uma educação escolar intercultural, bilíngue, multilíngue e o que, gente? Comunitária. Em muitas aldeias, há escolas com professores habilitados. E para a maior parte dos povos que mantêm contato com a civilização, a maior parte desses povos indígenas que mantêm contato, gente, com a civilização, tem como objetivo o quê? Manter os costumes, né? Manter os costumes. E qual é o objetivo da escola? Ensinar outra língua, junto com os costumes que esses povos têm. Então, esses povos não podem perder os costumes, ok? Mas eles vão aprender outras matérias, as matérias que nós conhecemos. E o principal objetivo da escola indígena é levar o conhecimento não apenas de nível básico, ok? Mas também, gente, de nível o quê? De nível médio e de nível superior. Uma educação o quê? De variedades, com o quê, gente? Uma educação com variedades, onde o aluno possa aprender não só a história dos seus antepassados, mas também tudo o que é ensinado na escola regular. É isso aí, gente. Então, os indígenas hoje eles têm os seus direitos de escola também, com professores habilitados, e eles não podem perder os seus costumes, né? E o que eles vão aprender? Eles vão aprender outras matérias, outras línguas. A língua portuguesa é muito importante para eles se comunicarem com os não indígenas. E o objetivo da escola frente a esses povos é para que eles não aprendam apenas a história dos seus antepassados, mas que também, que eles aprendam o mesmo que nós aprendamos ou aprendemos nos nossos anos escolares, que nós aprendemos na escola, que são as nossas matérias, as nossas disciplinas. Tá, mas afinal, Profiliana, o que são as terras indígenas? Gente, as terras indígenas são aquelas tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas do Brasil, com garantia, onde existem locais demarcados pela União, onde possam viver e obter meios de subsistência, com direito ao usufruto. Com direito ao quê, gente? Ao usufruto. E o quê? E utilização das riquezas naturais. Quais são essas riquezas naturais? São a madeira das árvores, os peixes, as plantas, os animais e os minérios. Ó, detalhe, podem ser explorados somente para sobrevivência dos indígenas, ok? Não, outra pessoa não pode ir lá. Por exemplo, eu não posso ir lá numa área demarcada dos indígenas, chegar e começar a explorar a madeira das árvores, explorar as plantas, né, os animais. Eu não posso. Então, os únicos que podem explorar essas riquezas naturais são os indígenas. Por quê? Porque são as terras deles. Ali é o meio de sobrevivência deles, ok? Gente, essas riquezas atraem empresas e não indígenas interessadas em quê? Em explorá-las. E muitas vezes ocorrem confrontos, gente, entre indígenas e não indígenas. Infelizmente, isso ainda acontece hoje. Claro, hoje meio que escondido, né? Porque temos as leis
que protegem os povos indígenas, que protegem as suas terras, terras indígenas. Então, essas empresas, os não indígenas, às vezes crescem o olho, né? E surge ali um interesse e eles querem explorar as terras. Mas os indígenas sabem que eles estão protegidos, estão segurados por leis e começa então o quê? O combate entre eles, o confronto entre eles. É, gente, esse povo, né? Não tem jeito, não foram só os portugueses, os nossos povos também querem ali um pouquinho querem explorar, né, as terras dos povos indígenas. Meus amores, chegamos ao final da nossa aula. Espero que tenham entendido, que tenham compreendido e qualquer dúvida que vocês tiverem, procurem-me no chat, procurem-me nas nossas aulas online. Logo mais estaremos na nossa aula online às 14h30. Espero todos vocês. Beijos, fiquem todos com o Papai do Céu e até mais.